O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, está otimista em relação à geração de empregos. Aqui no país, Marinho fala na criação de 2 milhões de postos formais até o final desse ano. O Alan Gani de volta com informações para a gente. Factível essa meta, esse objetivo? Olha, eu queria saber de onde que vem todo este otimismo para criar aí 2 milhões de empregos. Isso porque, Olívia, o cenário externo ele está bastante desafiador e isso, claro, que nos afeta. A China crescendo menos do que o esperado, as taxas de juros em patamares muito elevados nos Estados Unidos e, claro, também tem todas as incertezas internas que acabam nos afetando, como incertezas do lado fiscal, por mais que tenha aprovado o arcabouço fiscal, mas é um arcabouço que não ataca muito o lado do gasto público. Ainda temos taxas de juros muito elevadas em decorrência de todo o processo inflacionário e aquele bônus, da pós-pandemia que era simplesmente retomar todas as vagas perdidas no mercado de trabalho devido à situação da pandemia. Isso acabou, A taxa de desemprego, que vai lá de mais ou menos 14% para 8%, esse efeito já foi. Então está muito mais difícil, muito mais desafiador diante desse cenário que eu trouxe para a criação de vagas no mercado de trabalho. Então o desejo é louvável, é bom, mas a gente precisa saber como que isso vai se concretizar. O governo Lula, o próprio presidente Lula aposta muito em obras, Alan Gani? Nós falamos agora há pouco sobre esse processo de renovação, de contratos de concessão, para estimular com que essas obras sejam aceleradas. Tem também as obras previstas pelo novo PAC, um contrato bilionário para várias obras. Você acredita que se apegar a obras para gerar empregos, como defende o governo, é uma boa estratégia? Essa é uma boa pergunta. Por quê, Lívia? Pelo seguinte, o gasto do governo, somente o gasto do governo aumentando, teria um efeito sobre a atividade econômica, um efeito positivo, gerando mais emprego e mais renda. Porém, existe uma consequência, um efeito de segunda ordem. Então, um aumento do gasto público pressiona a taxa de juros para cima à medida que diminui a poupança nacional. E a taxa de juros para cima pega onde? Pega no investimento das empresas. Cai o investimento das empresas. Tem um outro ponto. Numa situação fiscal bastante complicada, um aumento do gasto público também pode piorar as expectativas econômicas. Então, de um lado, eu tenho uma força do aumento do gasto público puxando a atividade econômica para cima, mas, por outro lado, isso pode trazer aumento da taxa de juros, queda nos investimentos e deterioração das expectativas. E aí, o aumento do gasto público, ele pode ser completamente mitigado por esses efeitos negativos e cair a atividade econômica e cair o nível de emprego. Perfeito. Alan Gani volta já com mais análises para a gente.